Gênesis 16, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão a uniu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Berlairoi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão, e Abrão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Vai um pouquinho para frente, capítulo 21. Versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abrão: não pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara e em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou.
Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou terrorista, brincadeira, flecheiros. Habitou no deserto de Parã, a sua mãe casou com uma mulher na terra do Egito, aleluia. Glória a Deus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, obrigado porque ela é atual, pontual e precisa, obrigado porque ela vai no mais íntimo e mais profundo do nosso coração, obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus de detalhes, e a Tua palavra ela é rica em detalhes, e nós oramos para que o Teu Santo Espírito traga vida a Deus à letra, ó Deus, e confronta-nos de dentro para fora, para que possamos, ó Deus, mais do que simplesmente ser ouvintes, ó Deus, mas sermos confrontados a vivermos ao ponto de demonstrarmos, ó Deus, os efeitos que o poder da Tua palavra tem causado de transformação dentro de nós. Oramos para que Teu Santo Espírito flua nesse lugar com liberdade, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podeis assentar. Nós estamos vindo numa semana intensa de entrega, de busca pelo Senhor, e o Senhor tem falado tanto conosco, né? Nós estamos aí hoje finalizando mais uma semana de consagração, e o tema que o Senhor nos deu para ministrar e ser ministrado essa semana foi a essência do ser de Deus revelada e manifesta. Então, segunda-feira falamos sobre o ser Kadosh de Deus, santo. Falamos na terça-feira, falamos sobre Jeová Shalom, o Deus Ele é paz. Na quarta-feira falamos sobre outra essência dele, que é Jeová Jireh, o Senhor é a nossa providência, é a nossa provisão. Falamos na quinta-feira sobre Jeová Rafá, o Deus que cura. Falamos sexta-feira sobre Elohim, o Deus que no controle está. E ontem nós fomos ministrados também pela palavra do Senhor, falando sobre o Jeová Shammah, que é Deus presente. E hoje, para nós finalizarmos, nós vamos ser ministrados por El Roi, uma das essências do ser de Deus, o Deus que tudo vê. Para os mais antigos vai lembrar um pouquinho, na Praça é Nossa tinha um rapaz que ia lá, que ele falava assim: eu estou de olho no Senhor. Falava assim: estou de olho no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus está de olho em você. Glória a Deus, né? O Senhor está de olho na gente, amém? E como é bom saber disso, e ao mesmo tempo o quanto isso nos enche de temor, aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Deus que tudo vê, El Roi, o Deus que tudo vê. Qual foi a origem de onde essa expressão do ser de Deus foi manifesta e revelada? Foi aqui em Gênesis, capítulo 16. Conhecemos um pouco da história de Abraão e de Sara, um dos patriarcas e matriarcas. Abraão e Sara tinham uma promessa de que a sua descendência seria grande sobre a face da terra, mas eles não podiam ter filhos. Sara não podia ter filho. Então, já estava avançado em idade, e eles então, agora Sara, que ainda tinha por nome Sarai, tenta dar um jeitinho e, ao invés de esperar, desesperou e quis então fazer do jeito dela. Então ela disse para Abraão: você tem uma promessa, nós temos uma promessa, mas eu não consigo engravidar, então eu vou te dar a minha serva, que é Agar, que é uma egípcia, para que você então possa conceber o filho da promessa.
Então assim ela faz, ela oferece então sua serva Agar para poder então gerar o filho da promessa. Mas a Bíblia diz para nós que quando Agar fica grávida, ela passa a desprezar a sua senhora. Ela passa a desprezar Sarai. Então agora Sarai fica nervosa com isso. E uma coisa perigosa é mulher brava. Então disse para Abraão: o que eu faço? Ela está me desprezando. Agora me coloco diante de Deus para ver o que você vai fazer. Aí Abraão, muito sábio, diz: ela está nas tuas mãos, faz o que você quiser. E então a Bíblia diz que Sarai, ela humilha Agar. Ela humilha Agar. E Agar, quando humilhada, foge da presença da sua senhora. E ela vai para o deserto de Sur, fugindo da sua senhora. E ali então, agora próximo ao poço em Sur, um anjo do Senhor vem e visita ela. E diz: de onde vens e para onde vais? E aí então ela diz: estou fugindo da minha senhora. Aí então o anjo do Senhor diz: volta, humilha-te diante da mão da tua senhora, porque eu vou abençoar o filho do teu ventre, ele se chamará Ismael. Ele será abençoado, mas volta. Então ela declara que aquele lugar ali se torna então agora Beer-lahai-roi, que significa o poço que Deus vive e me vê. Então agora nesse lugar onde Deus vive e vê, ela diz: porque eu vi o Senhor. Ela era alguém que não conhecia o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, mas agora ela teve uma experiência viva com o Deus de Israel. Ela viu o Senhor. E então aquele lugar ficou marcado por Beer-lahai-roi, o poço que Deus vive e me vê. E então ela concebeu Ismael. Mas depois de um tempo o filho já estava grande, e então Sara recebe o filho da promessa, que é Isaac. E então agora que Isaac está desmamando, a Bíblia relata para nós que o menino Ismael faz deboche de Isaac. E então Sara vê, fica revoltada e diz: manda embora essa escrava e esse menino. Abraão fica sentido, porque ele teria que mandar embora o filho. Mas então Deus diz: calma, eu vou abençoar ele e ela. Deixa que vá. Ele acordou de madrugada, então deu ali um pão e um cantil cheio de água e despediu aquela mulher Agar com o seu filho Ismael. E então eles estavam no deserto. E no deserto então ali agora eles estavam padecendo, acabou a água do cantil. O menino estava morrendo de sede. Então aquela mulher deixa o menino debaixo de um arbusto e sai de longe, porque ela fala: pelo menos eu não vou ver o meu filho morrer. Então ela começa a chorar e gritar. Então Deus vem e fala com ela de novo: por que você está chorando? Deus ouviu o clamor do menino. Então o Senhor falou com ela, e quando ela abriu o olho, tinha um poço perto dela. E o Senhor disse que ia abençoar o filho dela também, que a descendência do filho dela seria grande sobre a terra. E ele cresceu no deserto, e ele se tornou um flecheiro, né? Homens bombas, que o pastor falou, né? Mas aqui nós vamos nos ater ao cuidado de Deus. Ao cuidado de Deus, à oportunidade de Deus, ao tempo oportuno de Deus. Nós vemos que a realidade de Sara e Abraão era complexa, e eles estavam avançados em idade e a promessa não se cumpria. E quantos de nós muitas vezes temos promessas de Deus,
sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, mas ao invés de perseverar, esperando e confiando, nos desesperamos. Nos desesperamos. E às vezes queremos dar um jeitinho. E esse nosso jeitinho é complicado. Porque se Deus falou, Deus vai fazer. Aleluia. Então não adianta querer dar uma mão para Deus. É Deus que dá a mão para a gente. É Deus que faz, não é sobre nós. Aleluia. Isaías 26 fala: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as obras Tu o fazes por nós. É Ele que faz, não é? Então, queridos, nós vamos confiar que Ele está agindo. Ah, mas parece, pastor, que Deus falou, Deus tem promessa, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu acho que e se eu tentar fazer um jeitinho que vai facilitar? O nosso jeitinho, em vez de facilitar, complica tudo. Então, de quem vem a ideia brilhante? Vem de Sarai. Sarai tem a ideia brilhante de assim o fazer, de ceder a sua serva. Então agora essa serva está exposta agora diante daquilo que é a promessa da família de Abraão e de Sara. Mas agora essa mulher, ela não conhece Deus. Mas agora ela está diante de uma família que conhece Deus. E ela caiu de paraquedas ali. Mas então, ali, quando ela concebe e ela fica grávida, ela despreza a sua senhora. Ela está no lugar da bênção, mas ela perdeu a bênção porque desprezou a senhora dela. Aí então agora Sarai vem até Abrão. Ainda bem que Abrão é sábio, né, irmãos? Imagina se ele olhasse para Sarai e falava assim: foi você que me arranjou. A guerra estava ali, né, irmãos? Mas ele foi sábio, falou assim: ela está na tua mão, você faz o que você quiser com ela. Então a Bíblia diz que ela humilhou Agar. E Agar significa voo, significa estrangeira. E quem na ótica da nova aliança era estrangeiro? Nós, gentios, que não éramos povo e nos tornamos povo. E Agar, agora ela estava ali, ela foi humilhada e ela fugiu da presença da sua senhora. E ela foi para o deserto. E ela chegou nesse deserto perto de um poço. Ou seja, aquela mulher, ela estava aflita. Ela estava agora perdida, porque a fala do Senhor para ela é: de onde você vem, para onde você vai. E aqui nós aprendemos uma lição, que não adianta fugir dos processos de Deus para a nossa vida, porque os olhos dele estão em toda parte. E quem foge dos processos acaba se perdendo da onde está vindo. E também se perde também do seu destino. Porque os lugares de confronto da nossa história nos prepara para aquilo que é o destino da nossa vida. Não adianta querer fugir dos processos. Não adianta querer fugir do confronto. Agar quis fugir, quis voar para longe. O nome dela fala voo, então ela quis voar para longe do problema. Mas a gente precisa entender que quando a gente não resolve os problemas vão com a gente por onde a gente vai. E então aquela mulher está ali agora perto do poço, no deserto, no momento de deserto da vida dela, passando por aflições. Mas então o poço que estava ali do lado dela é representativo, porque na verdade o Senhor vem e se revela a ela e sacia ela, acalma ela, orienta ela, porque ela estava desorientada. E a Bíblia diz, queridos, que o Senhor vem e se revela para ela, dizendo: volta para a casa da sua senhora, se humilha diante da mão dela, resista ao processo, porque eu estou contigo. Eu sou o Deus que te vê, Agar. O teu filho que vai ser gerado, ele vai ser uma grande descendência, ele vai ser abençoado. Ei, Agar,
eu estou te vendo, Agar, você não está sozinha. Volta, resiste o processo, Agar. Sabe, queridos, o que o Senhor fala com a gente em cima dessa palavra? Que não adianta a gente fugir. Agar estava sendo humilhada porque ela desprezou a sua senhora. Toda ação de desprezo vai gerar então uma consequência. Tem como plantar limão e colher laranja. Ela plantou, então ela estava colhendo, mas agora ela não queria resistir o processo de lançar novas sementes e fazer o caminho de volta. Então, queridos, o que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Não adianta fugir dos processos. Resista aos processos. A carta de Pedro vai dizer: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Nós precisamos entender que nos processos, a gente precisa continuar rendido aos pés do Senhor, resistindo aos processos. Porque Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus vivo que nos vê. Aleluia. Deus está falando com Agar e Deus está falando comigo, com você. Não foge, porque senão você vai se perder da sua origem e também do seu destino. Romanos capítulo 11 no final diz, queridos, que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Dele fala a origem, por meio dele fala de processos, e para ele fala de destino. Então, queridos, ele é o alfa e o ômega, ele está no começo e ele vai estar até o fim. Aleluia. Às vezes você não está entendendo nada, mas glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus deu sonhos para José, nós fomos ministrados essa semana. Mas Deus falou do que ele ia ter que passar para chegar até na realização do sonho? Não. Deus dá promessas, mas Ele não fala o que nós vamos passar, porque senão a gente nem quer. Mas Ele no processo vai nos preparando, para que quando a bênção e a promessa se cumprir, seja bênção e não maldição. Agar agora estava tendo que voltar para a sua origem, voltar para a sua realidade. Sabe quantos de nós estamos fugindo das nossas realidades? Quantos de nós muitas vezes estamos debaixo desse espírito fujão, fugindo da realidade? Sabe, querido, se você está enfrentando uma dor, não fuja da dor, encare ela de frente. Se você está enfrentando na sua realidade algum problema, enfrente ele de frente. Não vire as costas, não fuja. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está nos vendo. Ele é El Roi, Ele vê tudo. E é Ele que nos sustenta, aleluia. Glória a Deus. Eu não estou falando de algo que eu e minha casa não vivemos. Vocês sabem dos processos que nós estamos passando com a nossa filha. Eu sempre falo com a Thaís, eu falo assim: amor, nós não podemos fugir do problema, nós precisamos encarar ele de frente. Semana recebemos alguns exames dela, deu algumas alteraçõezinhas, eu falei: calma, vamos enfrentar de frente. Não vamos virar as costas para a dor. Nós vamos de frente. E nós vamos derrubar esse gigante. Aleluia, queridos. Deus está no controle, queridos. Aleluia. Irmãos, que semana é essa? Ainda bem que Deus está vendo tudo e cuidando da gente. A Thaís também foi fazer exame, também estava com medo de estar algumas alterações. Falei: vamos enfrentar de frente. O que ela tinha passado no final do ano, parece que um caroço que ela tinha, né, um nódulo, tinha crescido mais. A gente estava com medo de ser alguma coisa. Falei: não, vamos enfrentar de frente, vamos no médico, vamos ver o que está acontecendo. E graças a Deus não era nada. Sabe, queridos, nós precisamos enfrentar os nossos problemas e os nossos desafios e os nossos confrontos de frente e não virar as costas. Porque, queridos,
se Ele nos chamou, Ele também vai nos dar graça para sustentar e suportar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele não nos dá um fardo maior que a gente possa suportar, que Ele dá o fardo, mas Ele também traz o livramento. Aleluia. Ele é El Roi, Ele está vendo todas as coisas. Aleluia. Vamos enfrentar de frente. Dificuldades e desafios estão à frente, mas não é para superar a gente, é para a gente superar eles, pelo poder da fé. Aleluia. Agar, ela tinha fugido, mas agora ela teve que voltar e se humilhar diante da sua senhora. Sabe, queridos, às vezes alguns relacionamentos nossos, nós vamos ter alguns confrontos, como Agar e Sara teve. A ótica da mulher no Novo Testamento é da igreja, é como se fosse duas igrejas, como se fosse duas pessoas conflitando. Uma porque desprezou e a outra porque humilhou. Mas então agora Agar tem que se humilhar e voltar. Sabe, queridos, nos nossos relacionamentos nós vamos entender que Deus está vendo todas as coisas. E por isso que a palavra de Deus diz: do que depender de vocês, tem de paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, do que depender de nós, queridos, nós precisamos ter paz com todo mundo. Se os outros querem guerra com a gente, é outra conversa, mas a gente está com paz, queridos. Aleluia, porque isso, se você não andar nesse lugar, isso vai atrapalhar o seu caminhar de santificação. Isso também vai te impedir de ver Deus. Então, do que depender de nós, temos que ter paz com todos. Porque então mantemos a nossa jornada de santificação, contemplando e vendo quem Deus é, vendo o agir de Deus. Agar se humilhou e voltou, e agora o orgulho dela teria que morrer. Imagine que difícil. Porque Sara achava que estava na razão, Agar também achava que estava na razão. E a conclusão, o que deu? Deu B.O., irmãos. Cada um foi para um canto. Mas Deus falou o que para ela? Volta lá e te humilha, porque eu tenho um destino para você e para o seu. Mas existe o processo. Então ela volta e ela se humilha diante da mão da sua senhora. E agora, depois que Sara então engravida, nasce Isaac, o filho real da promessa, não o filho da escrava. A Bíblia diz que então agora, quando Isaac desmama, o menino que já estava grande, Ismael, zoa, caçoa de Isaac. E Sara então maleoa uma mãe, se levanta novamente e fala: manda embora essa mulher, não quero mais, e nem o menino. Então ela se viu de novo no deserto, mas agora numa ótica diferente. Abraão despediu ela e o filho para ir embora, debaixo até mesmo de uma direção que o Senhor disse: eu estou nisso, ouça sua mulher dessa vez que vai dar bom. A primeira não deu, mas essa vai dar bom. E aí então despede Agar e Ismael. E agora ela se vê no deserto de novo, com o seu filho agora nas mãos. Antes estava no ventre, agora estava ali, andando ao lado dela. E ela vê o filho morrendo de sede. E ela então sai de perto, deixa ele debaixo do arbusto e começa a chorar e clamar. Então o Senhor vem e se manifesta a ela e diz: calma, calma. E aí quando ela abre os olhos, ela vê um poço. Então agora o Senhor fala que tinha promessas sobre a vida dela e sobre a vida do menino, que era para ela se acalmar. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus, Ele nos vê em toda e qualquer circunstância. O primeiro deserto, Agar estava fugindo. Agora ela estava na verdade indo para o deserto, mas indo de encontro com o seu destino. A ótica era diferente. Tinha fechado um ciclo para que então realmente agora eles pudessem se afastar, para que Agar e Ismael pudessem crescer longe.
Então agora Agar casa o filho dela com uma outra mulher. E então ali agora a descendência de Ismael se torna muito grande, porque era promessa de Deus. Ele se tornou um flecheiro e a descendência dele foi muito grande. Temos até hoje. Mas nós vemos o que, queridos? Que Deus, Ele vê todas as coisas e Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perde controle de nada. Uma coisa é a gente ir para o deserto porque a gente está fugindo. Outra coisa é a gente passar pelo deserto porque a gente está indo para o destino. Tem gente que está vivendo deserto, mas porque está fugindo. Agora outros estão passando por deserto porque estão indo para o destino. Você está passando pelo deserto? Calma, é passagem. Você vai chegar no seu destino. Aleluia. Agora se você está fugindo, você tem que voltar. Você tem que consertar e você tem que suportar o processo, porque no tempo certo vai ser apontado o seu destino e você vai sair do lugar onde você está. Aleluia, queridos. Não fuja daquilo que são as promessas de Deus. Aleluia, queridos. Se renda às promessas de Deus. Amém? Não fuja. Resista ao processo. E Deus, Ele vai te surpreender no final do processo. Quando você chegar no destino, você fala: nossa, se eu soubesse que eu ia ter que passar tudo que eu passei, jamais que eu viria para o destino que eu estou. Queridos, em nome de Jesus, entenda isso: os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Segunda Crônicas diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para se fazer forte, cuja aquele o coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor te vê, independente da realidade que você está enfrentando. Resista ao processo, porque a conclusão dessa equação vai ser bom, não vai ser negativo, vai ser positivo. Aleluia, glória a Deus, queridos. Então fala para o seu irmão que está do seu lado, fala: resista. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia. E se os olhos dele estão sobre nós, queridos, é tudo que precisamos. Aleluia. Aleluia, queridos. Porque os olhos dele são como chama de fogo, ou seja, os olhos dele, querido, vai nos iluminar para a gente entender as direções que a gente precisa tomar para cumprir o destino que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. E agora nós vamos para o Novo Testamento, em Lucas 21, nós vemos agora alguém que está debaixo não só agora do olhar do Deus visível, do olhar de Jesus. Quem conhece Pedro? Pedro foi escolhido para caminhar com Jesus, mas Pedro era impulsivo. Pedro era muitas vezes teimoso. Falava demais e não pensava antes de falar. Mas Pedro era escolhido. Talvez você está aqui, você é impulsivo. Talvez você fala demais. Fala sem pensar. Mas saiba de uma coisa: você é escolhido. Aleluia. E Jesus olha com um olhar de graça. Porque Jesus, quando chamou Pedro, ele não chamava Pedro, ele chamava Simão. Ele chamava vacilante e inconstante. Mas ele se transformaria em Pedro, porque Jesus mudou o nome dele, dizendo: você vai se tornar alguém firmeza. Você vai se tornar alguém ponta firme e constante, Pedro. Calma, você ainda não se tornou, mas você vai se tornar. E então agora ele começa a andar com Jesus. E depois dele ter visto cura, milagres, morto ressuscitando, Jesus olha para ele e fala assim: ó, o diabo pediu para te peneirar, mas eu já dei ordem aos anjos para poder te guardar. Mas saiba de uma coisa, Pedro: quando você se converter, fortalece seus irmãos. Gente, ele andou com Jesus, ele curou pessoas em nome de Jesus, ele fez milagres, prodígios e sinais, e Jesus falou para ele que ele era um desviado. Falou: você ainda precisa se converter, Pedro. Porque conversão só tem depois da cruz, querido.
A cruz ainda não tinha acontecido. Porque na cruz a gente tem que matar o nosso eu morre. E o novo ressuscita. Para ser agora a imagem e semelhança do Cristo. E Pedro então agora começa a caminhar com Jesus. E Pedro, como ele era impulsivo, ele falava: não, Jesus, eu estou pronto a morrer para o Senhor. Aí Jesus falou assim: Pedro, calma, não seja tão exagerado. Não, Jesus, eu estou disposto a morrer. Fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu penso que Pedro ouviu aquilo, mas desprezou aquilo. Falou: jamais, Jesus, eu acho que Jesus está enganado. Jesus, ele se confundiu na fala dele. Mas então agora quando Jesus ele é preso, ele é açoitado. E ali agora que ele está sofrendo açoites, a Bíblia diz que Pedro chega perto. Mas então agora começa a questionar: ô Pedro, você é um deles, né? Você é Galileu? Não. O parente de Malco, que ele tinha arrancado a orelha na espadada, falou assim: parece que eu conheço você. Tipo, você arrancou a orelha de um parente meu. Você não tem parente que tem confusão assim não, né, irmãos? Senhor da glória. E aí então ele fala: não. Aí então chega uma mulher e fala assim: você é um deles sim, a tua fala te condena. Olha o jeito que você fala igual a ele. Você fala igual a Jesus. E então agora ele nega novamente, o galo canta. E a Bíblia diz que então ele olha para Jesus, e Jesus olha para ele. Sabe aquele olhar tipo: eu te falei. Eu te falei. Sabe aquele olhar do pai e da mãe quando você fazia alguma coisa contrário ao que eles falavam? E ele falava assim, só fazia assim: eu te falei. Mas o olhar, a Bíblia diz que Pedro ficou triste, angustiado, triste. Mas o olhar de Jesus para mim, para Pedro, não era tipo assim: miserável, eu avisei. Não é, fala: filho, eu sabia que você ia, mas o meu olhar de graça continua sobre tua vida. E aí então agora nós vemos depois em João 21, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus volta. E na terceira vez que ele se revela depois de ressuscitado, ele é Deus de detalhes, né? A terceira vez que ele se manifestou depois que ele ressuscitou os discípulos, quantas vezes Pedro tinha negado ele? Na terceira vez Jesus fez um churrasco de peixe, esperando ele chegar da pesca. Porque Pedro, junto com os outros, voltou a fazer o que fazia antes. E quantos de nós muitas vezes estamos voltando a fazer o que um dia Jesus já nos libertou? Mas Jesus está ali, ó, te cozinhando com pouco fogo, irmãos. E então ele vem, ele sabe que é Jesus, mas ele não fala nada. Mas Jesus já chega: senta aqui, Pedro, do meu ladinho. E então ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz, Jesus fala: você me ama mais do que eles, outros? Ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, né? Aí Jesus pergunta de novo: vira o peixe? Ô Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus roda o pão, né, para não queimar. Pão de alho queima rápido, né, irmãos? Tem que ficar de olho. Mas Jesus estava de olho no pão e também estava de olho no Pedro. E diz pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele ficou triste. Ele disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí então Jesus olhou para ele: então apacenta as minhas ovelhas, cuida do que é meu. Sabe, queridos, o olhar do Senhor, ele está sobre todos nós. E o olhar do Senhor não é um olhar de julgamento.
Talvez você tenha errado, ou você está vivendo nesse lugar errante. Você já errou, Ele já te perdoou, mas você volta a persistir muitas vezes em alguns erros que Deus já pediu para você não mais fazer. Mas o olhar dele não é de julgamento, é um olhar de braços estendidos para te acolher e dizer: ó, eu estou aqui. E eu quero que você realmente seja o que eu te criei para ser. Você nasceu para ser Pedro e não Simão. Então a Bíblia diz que Pedro agora, mesmo diante de toda a negativa, Jesus é demais, né, irmãos? Imagine você confiar em alguém que já te traiu 3 vezes, que negou você 3 vezes, que na hora da tensão e na hora que você mais precisou te deixou. E Jesus fala assim: ó, eu não só quero saber se você me ama mesmo, como eu te perdoo, e eu confio que é meu para você cuidar. E então a Bíblia diz que em Pentecoste, depois que Jesus foi assunto aos céus, desce fogo do céu, e agora Pedro se levanta para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que uma multidão se rende a Jesus, porque agora, revestido do poder do Espírito, o velho Pedro realmente já tinha morrido na cruz. E agora ele estava vivendo uma nova perspectiva. Ele não estava andando mais na carne e na vontade do seu eu, mas ele estava andando no Espírito. E agora, andando no Espírito, ele era alguém firme e constante. E ele era alguém que, quando abria a boca para falar, multidões eram alcançadas. Porque a palavra de Deus, quando saía da boca de Pedro depois de Pentecoste, era como chamas, queridos. Era como fogo. Atingia o coração dos ouvintes e queimava ao ponto dos ouvintes falar: o que a gente tem que fazer para ter isso aí que vocês têm? Sabe, queridos, o olhar do Senhor, El Roi, está sobre todas as coisas. O olhar do Senhor está sobre a tua vida. Não há nada que você possa querer esconder de Deus. Não há. Como diz Salmo 139, aonde me esconderei da tua face? Aonde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo no mais alto céus, lá estás. Se eu cavo a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Ah, queridos, em outras palavras, Deus está querendo dizer: não tem como fugir dele. Sabe, queridos, mas o olhar dele é um olhar que acredita em você e quer transformar você, para que você seja aquilo que ele te criou para ser, e não para viver contrário. Deus, ele nos vê. Ele nos vê. Por mais que negamos, por mais que falhamos, ele nos vê e ele nos chama para mais perto. Ele é um Deus que vive e nos vê. Ele é um Deus vivo que nos vê. Sabe o que você está passando? Ele está vendo. E ele está te sustentando. Continue olhando para ele. Porque, como diz o salmista, contemplai e sereis iluminados. À medida que você olha para ele, você é iluminado para poder dar o próximo passo, para que você não caia no buraco, para que você não tropece em nada. Se você contemplar ele, ele vai iluminar o próximo passo que você tem que dar. Então, em nome de Jesus, continue olhando para ele. Aleluia. Ah, eu errei, eu falhei, pastor, mas ele está com os braços abertos para te acolher e dizer: vamos começar de novo? Vamos zerar e começar de novo? Aleluia. Todo dia que você acorda vivo é uma oportunidade de Deus para dizer: você está aberto para viver a transformação que eu tenho para você? Ele está pronto, queridos, a questão é a gente estar pronto. Aleluia. O céu não está preparando, queridos. Tem gente que fala assim: Deus não está demorando, pastor, Deus está caprichando. Misericórdia, gente. Não, Deus não demora nada, Deus já está pronto, tudo pronto. A questão é que se Ele dá, às vezes, tudo que Ele tem para dar para nós, sem a gente se sujeitar aos processos, para ser preparado diante dos olhos dEle, a bênção se torna maldição, vai consumir a gente, vai matar a gente. Então continue olhando para o Senhor, resista o processo, porque o final é gracioso, porque Ele está no começo, Ele está no meio e Ele está no fim. Isso é gracioso, é saber que a gente não está sozinho, que Ele está com a gente, que o olhar dEle está sobre nós. Aleluia, queridos. Te convido a ficar de pé no seu lugar.
A dor do processo é difícil, mas a glória de superar e chegar até o fim é indescritível. Resista os processos. Aleluia. Feche seus olhos.